Sejam bem-vindas ao podcast do estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho do curso de Psicologia da Unitri. Eu sou Natália, estudante do 6º período de Psicologia da Unitri. E eu sou Marta, estudante do 6º período de Psicologia da Unitri. A Psicologia Organizacional do Trabalho, carinhosamente chamada de POT, tem uma relevância na história da própria psicologia. Só que a POT, ao longo dos anos, ela tem se desenvolvido com focos em campos distintos dentro da própria POT. Nós vamos ter um início histórico dessa POT focada na questão da seleção, das testagens, voltada, mais para a organização, nesse processo, de captação dos trabalhadores, aí lá no período industrial. E ao longo dos anos, nós vamos vendo que o trabalho é algo que afeta o ser humano não só numa questão financeira. Ele não é só uma fonte, para a sobrevivência, mas ele é um fator social intervencional nesse sujeito. Como assim? Ele vai afetar a saúde mental, ele vai afetar a questão biológica, fisiológica. Logo, com isso, a POT começou a se desenvolver para focar também nesse colaborador. Por isso que hoje eu tenho esse duplo objeto. Eu tenho uma psicologia com o campo organizacional, voltada a atender o interesse dessa organização, mas eu também tenho essa POT voltada para esse colaborador, para a saúde e bem-estar dele. E hoje nós teremos a honra de receber duas profissionais da psicologia organizacional do trabalho e cada uma atuando em campos diferentes da POT. Nós teremos a Mariana, graduada em psicologia pela Faculdade Pitágoras, que atua como analista de recrutamento e seleção. E teremos a Brenda, que é graduada em psicologia pela Unitri, e ela atua como psicóloga organizacional com foco na saúde mental dos colaboradores da empresa. Sejam bem-vindas, obrigada por dispor desse tempo para estar aqui conosco, nos enriquecendo enquanto estudantes, nos trazendo essa experiência para a gente poder aí tatear a nossa futura escolha profissional. Mariana, nós vamos começar com você, já que a sua área de atuação hoje é a área original, da POT, e acredito que, apesar de ser a área original, ela também muito se desenvolveu ao longo da história, mas eu queria que você começasse compartilhando conosco o motivo que te levou a escolher, dentro da psicologia, das várias áreas de atuação, trabalhar com a psicologia organizacional e do trabalho. Olá, pessoal, boa noite. Bom, o motivo, na verdade, assim, sempre gostei muito da área organizacional, e desde que eu entrei na psicologia, eu já entrei com o foco de ir para a POT, eu sempre me encantei muito pelos processos de RH em si, e particularmente por essa área de recrutamento e seleção, e aí eu já entrei na intenção, de ser uma pessoa que iria atuar com pessoas direto ali, na interface, entre, que eu digo que a área de recrutamento e seleção, ela não é só o interesse da empresa, ela é um combinado de interesse da empresa com o interesse das pessoas, então, eu sempre gostei muito disso, e eu tenho uma filosofia de vida comigo, que, assim, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, a pessoa certa no lugar certo, do jeito certo, fazendo certo, então, para mim, a área de recrutamento e seleção, ela nada mais é que a pessoa correta no lugar certo, e que vai desencadear isso, sabe, que vai fazer o que é correto, da maneira mais correta, mais adequada, então, para mim, faz todo sentido de vida mesmo, sabe, essa parte de recrutamento e seleção. E quando eu comecei a atuar e que eu comecei por uma multinacional, assim, me brilhou muito mais o olho, porque eu via
como esses processos realmente aconteciam e quão humano isso era, né? Porque a gente pensa que é um processo extremamente engessado, né? E hoje eu tenho, graças às mudanças, né, igual você mencionou, Natália, que isso veio ao longo dos anos acontecendo, hoje eu tenho uma liberdade de não engessar tanto uma entrevista, né, e não deixar a pessoa tão tensa, assim, atrás de uma entrevista, né, porque já gera atualmente uma ansiedade, né, já gera um nervosismo, e eu vou no sentido oposto, sabe, eu quero deixar o meu candidato quanto mais tranquilo ele puder ficar melhor, e mais flui de lá, mais flui de cá, mais flui com o meu gestor que geralmente acompanha a entrevista, né, então eu vou muito nesse sentido, né, de uma entrevista mais leve. Eu gosto muito dessa parte, tenho certeza que eu estou no caminho correto. E para os nossos ouvintes aí que estão interessados, né, em ir para essa área, compartilhe um pouco conosco como que é a rotina, o dia a dia dentro dessa atuação. Certo. Natália, é o seguinte, a minha rotina, a primeira coisa, eu checo com um profissional que está acima de mim, de remuneração, ele me passa qual que é a programação de contratação, ou então o próprio gestor da área, ele fala, olha, mudei minha programação e agora eu tenho a contratação de X pessoas para X cargo, né? E aí ele me passa essa programação, eu checo se a gente realmente tem um budget, né, disponível para isso, e daí eu já começo a área de divulgação, né, a área de atração, que a gente chama de recrutamento, né? Então eu já começo aquele caminho ali de divulgação de vagas, né? E aí eu tenho que ser mais analítica do que a maioria das pessoas pensam, né? Porque eu tenho que estudar aonde que tem o público que eu preciso, aonde que tem as pessoas que eu necessito, como que eu vou atingir, que tipo de divulgação que eu vou fazer, né? Então eu tenho que entender quem é que eu quero que se candidate na minha vaga, aonde que eu vou publicar, o que que essas pessoas normalmente visualizam, aonde que é, e aí eu tenho que fazer esse trabalho de divulgação depois. Eu monto o meu processo. Ah, ele vai ser composto só por entrevista, ele vai ter teste, ele não vai ter, ele vai ter prova, não vai ter teste de idioma, não vai ter. Então eu monto junto ao meu gestor, né? E a gente começa o processo. E aí, normalmente, a gente tenta trazer os candidatos mais aderentes, né? Eu não fico forçando, por exemplo, o que muitas empresas fazem de ter 3 candidatos por vaga, né? Eu vou fazendo um processo que eu falo que é um pouco mais humanizado, né? Eu vou vendo ali qual perfil que está mais aderente, as experiências, ou então, não tem experiência, mas tem alguma formação que está legal, então eu já vou para esse lado, né? Eu já não fico naquela competitividade alta, né? Mas eu acho que é uma área muito boa para seguir. E a minha rotina, ela não é tão engessada, né? É uma rotina muito dinâmica. E às vezes, pela mudança de perfis que acontecem, né? Às vezes eu tenho que mudar exatamente a minha divulgação. Às vezes o gestor fala assim para mim: eu vou divulgar uma vaga de analista X, né? A vaga vai ser para. Eu preciso de uma pessoa mais dinâmica e assim, assim, assim. Aí eu faço a divulgação. De repente ele fala assim: Mário, eu não preciso mais de uma pessoa assim, agora eu preciso de uma pessoa focada em planilha, mas é o mesmo cargo. Então eu já tenho que buscar esse público de maneira diferente, né? Então é muito legal, eu gosto muito, acho que quem gosta dessa dinâmica, dessa loucura aí, e que gosta de pessoas, está no caminho certo também. E qual que é a diferença entre recrutamento e seleção? Bom, em palavras, Natália, assim, o recrutamento é basicamente a atração, né? E a seleção é a escolha da pessoa mais adequada, Hum. né? Então, quando eu digo atração, é esse processo de divulgação, de atrair os melhores, entre aspas, né? E a maior quantidade. Então, isso entra diversos fatores, como, por exemplo, como que eu vou divulgar minha foto? Eu vou divulgar a minha empresa como, né? Então entra parte do marketing que eu faço da empresa. Na verdade, o recrutamento ele é como se fosse uma venda da empresa, né, do que eu tenho de bom. Como que é meu ambiente de trabalho, a imagem que a empresa causa, né? Os valores que ela tem, o que que ela preza, se as lideranças são boas, se não são, né? Então, o processo de recrutamento é o que eu vou bolar ali para atrair a maior quantidade de pessoas que estão no perfil que eu desejo contratar, né? E o processo de seleção, ele é, na verdade, o processo onde eu vou escolher a pessoa, né?
Mas ele já é o processo ali de triagem de currículo, de aplicação de teste, de entrevista, seja por competência, por valor, né? E a escolha final mesmo de quem que vai ser o profissional selecionado. É interessante você pontuar essa questão do recrutamento, porque acaba que às vezes a gente tem uma visão leiga, né, de uma hierarquização. É como se a empresa, quando ofertasse, né, ela tem o poder da vaga, então logo ela não tem que tornar essa vaga atrativa, né? E aí, quando você traz que é um trabalho seu, né, apresentar essa empresa e a vaga como atrativa, né, é um olhar que a gente que não está na POT, né, trabalhando, não tem, né, e faz muito sentido, porque o mercado tem mudado muito, né, e às vezes tem profissionais que a empresa precisa e não estão tão disponíveis, né, e aí, de fato, ela vai ter que vender essa vaga, né, entre aspas, também, para trazer profissionais interessantes. Gostei muito dessa observação, que não me era clara. Uhum, exatamente, Natália. Uma das coisas que, assim, tem sido muito no sentido de atração é a diversidade, né? Que hoje em dia, o tipo de diversidade, tanto, todos os pilares, né? Assim, a gente fala a nível mulheres, a gente fala de pessoas com deficiência, a gente fala de etnia, né? A gente fala de esses pilares, eles se tornam extremamente o alvo hoje de um recrutamento, né? Um recrutador, ele tem que olhar muito para isso. E, na verdade, a gente, enquanto recrutador, a gente não vai só para o mercado, sabe, buscar as pessoas. Não é só isso. Já que eu vendo, Natália, eu tenho que fazer com que isso aconteça dentro da empresa. Então, é um comprometimento meu também, de que tudo que aquilo que eu vendi, eu tenho que fazer acontecer, porque senão aquele candidato não vai ficar comigo, né? Então, eu tenho que tornar a empresa um ambiente bom para que ele permaneça com a gente, para que a pessoa que vem para o nosso time fique com a gente, não só entre e faça um trabalho ali de qualquer maneira e se esgote e saia da empresa, né? Na verdade, eu tenho que manter ele ali. Nossos ouvintes, então, já puderam apreciar aí uma das áreas encantadoras da POT, né? Que é o recrutamento e seleção. Marta, vou passar a bola para você explorar um pouquinho mais essa área mais nova da POT, né? Que é o bem-estar e saúde do colaborador. E depois a gente prossegue aí numa conversa mais coletiva com as duas para a gente poder caminhar para o encerramento. Obrigada, Natália. Obrigada, Mariana. Brenda, agora com nós duas. Como foi, como foi que você tomou essa decisão? Como que você que te levou para essa área? Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Bom, diferente do que a Mariana trouxe, eu não me interessava pela psicologia organizacional em momento algum, nem antes de ingressar na psicologia, nem durante, e quase que nem depois, né? Então, foi uma coisa que realmente me pegou de surpresa, porque durante todo esse período que eu tive, era uma área que eu tinha certa resistência, justamente por ter essa visão de que a psicologia organizacional e do trabalho é somente recrutamento e seleção, né, treinamento e desenvolvimento, enfim. Atuei já também nessa parte do recrutamento e seleção, mas eu não me encontrei enquanto profissional, então isso para mim ficou realmente cada vez mais distante, né? E aí foi quando eu recebi essa proposta da empresa onde eu atuo, onde eu trabalho atualmente, né? E foi uma coisa completamente diferente. Então, eu pude estar inserida ali nesse ambiente organizacional, só que com um olhar, com um viés completamente diferente do tradicional. Hoje, a minha atuação é 100% com foco no bem-estar dos colaboradores e da experiência deles também, né, com a organização, de tornar isso mais agradável, porque, como vocês trouxeram, hoje o trabalho, ele impacta a nossa vida em todos os níveis, né? A nível emocional, a nível de saúde física, e o nosso compromisso com esse colaborador é tornar esse ambiente mais tranquilo, né? Proporcionar momentos ali de escutativa, levar temáticas para eles através de workshops, né? Para que eles consigam
se desvincular um pouco daquele dia a dia do trabalho, né, de muita correria, de muita cobrança. Então, assim, foi uma área que veio de surpresa na minha vida, eu não tinha conhecimento também que ela existia. Então, para todo mundo que está aqui como ouvinte, né, e até mesmo para as meninas, caso tenham interesse em buscar mais sobre essa área, sobre esse bem-estar, né, mais voltado ali para a saúde do colaborador, é super interessante, é uma descoberta incrível. Claro que o que a Mariana faz também é voltado para a saúde desse colaborador, né? O foco não carrega esse foco assim no nome, né, e no propósito, mas Sim. não deixa também de ser focado nesse bem-estar, né? Eu acho que o que muda é só a nossa atuação ali no dia a dia, mas que o nosso propósito, enquanto psicólogos, enquanto atuantes nas organizações, não deixa de ser o mesmo, né? Sim, essa rotina mais específica, porque apesar de ser um atendimento direcionado para o colaborador, para a sua saúde mental, para o seu bem-estar, é diferente também do atendimento clínico, né? Conta para a gente essa rotina. Ok. Bom, lá onde eu trabalho, eu não tenho Se os colaboradores também têm esse conhecimento, sabem a diferença desse atendimento que você faz, porque às vezes ela é psicóloga, né? Certo, entendi. Bom, falando de rotina, né? Lá eu não tenho uma rotina fixa, é uma rotina muito dinâmica. Então, eu sempre trabalho através da minha agenda ali, né? Conciliando os meus compromissos, porque a minha participação é em vários times, né? Então, é muito dinâmico realmente, mas focando aqui por enquanto nessa parte do atendimento. Lá a gente chama de acolhimento psicológico, tá? Então, a gente sempre tem os colaboradores interessados em fazer parte dessa jornada conosco. E como funciona, né? Como que eles conseguem entrar em contato com a gente para iniciar essa jornada? A gente tem um formulário, né, onde a gente faz essa divulgação para todos os times. Através desse formulário, eles conseguem ler todo o nosso termo de consentimento livre e esclarecido, preencher com os dados para que a gente entre em contato e consigamos adequar ali as agendas, né? A gente tem 10 encontros que são pré-agendados, mas que a gente pode prolongar alguns encontros ali de acordo com a demanda da pessoa. Outra forma que eles chegam até a gente também é quando eles chegam através de outras pessoas, né? Então, eu costumo falar que o trabalho do psicólogo é muito no boca a boca, né? Então, de repente, eu faço um trabalho aqui com uma pessoa que acha interessante, e essa pessoa comenta com um colega, e esse colega vem até nós, né? De repente, a pessoa chega ali, não tem uma demanda muito clara, mas quando a gente vai conversar, de repente, ela traz uma demanda de desenvolvimento de carreira, outra pessoa traz uma demanda ali que quer desenvolver mais essa inteligência emocional. Então, a gente busca trabalhar com essas pessoas essas coisas mais pontuais, né? Trazendo ali para a prática do dia a dia, né? Como que a gente pode melhorar, de fato, esse dia a dia dela ali dentro da empresa. A gente também atua, o que faz parte da minha rotina, com pesquisas de bem-estar, né? Pesquisa de clima e bem-estar. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através de 2 pesquisas, né? Hoje nós temos o nosso termômetro de bem-estar, que ele é aplicado uma vez ao mês em todos os times, e temos também uma outra ferramenta que se chama Felizômetro. O Felizômetro, ele já vem com uma proposta de avaliar emoções e sentimentos desses colaboradores, e da gente, através desses dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, que a gente colhe desses times, né, as informações desses times, a gente atua diretamente junto ali às figuras de liderança para a gente poder entender, né, qual que é o nosso, onde está urgente, né, onde a gente poderia atuar para, de repente, sanar essas queixas que estão muito latentes, que estão aparecendo com mais frequência. Então, também, para além da jornada do acolhimento, também tem essa parte que é mais metrificada, digamos assim. E dentro dessa sua rotina, quais são os desafios que surgem, ou são inesperados, ou tem sempre algo específico que você sabe que você vai enfrentar?
Ok. Bom, eu acredito que a maioria do meu desafio hoje, trabalhando diretamente com saúde mental dentro de uma empresa, é da gente conseguir mostrar o quão ela é urgente, né? O quanto ela precisa ser discutida, debatida e ser vista de fato, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, muitas empresas e muitas pessoas carregam isso no discurso, né? Que a saúde mental é importante, que ela tem sim que ser trabalhada. Mas, de repente, quando a gente leva isso ali para o dia a dia, às vezes a gente encontra algumas dificuldades, como, por exemplo, sempre pode ser deixado para depois. Então, de repente, se eu estou desenvolvendo um workshop ali com o pessoal, uma palestra, eu não vou conseguir participar porque eu tenho uma reunião, eu preciso falar com o cliente, eu preciso isso, preciso aquilo. Então, a gente lutar, sabe? É uma luta incessante para as pessoas, de fato, darem a importância que merece ser dado, né? E às vezes a gente percebe resistência de algumas pessoas, né? Às vezes vindo ali por parte das lideranças ou até mesmo dos próprios colaboradores. Tipo assim, tá, mas o que vocês fazem com isso tudo aqui que vocês escolhem de informação? Isso vem de uma resistência também, né? Porque o que a gente faz, a gente fala para eles o que a gente está fazendo, faz os caminhos que a gente está tomando em cima daquilo ali, mas ainda assim tem pessoas resistentes, tem pessoas que ainda se sentem muito desconfiadas em participar, né, de um acolhimento. Infelizmente, a gente sempre reforça, né, que isso é um espaço seguro, muito sigiloso, né, que aquelas informações jamais, em hipótese alguma, sairão dali, mas a gente sabe que tem gente que é mais receosa, que tem mais dificuldade em compartilhar informações, em falar sobre o dia a dia, sobre o que está incomodando, mas isso também a gente entender o que está ao nosso alcance, até onde a gente pode ir para tentar trazer essa pessoa para nós, para tentar quebrar essa desconfiança, né? Então, eu acho que esses seriam os nossos principais desafios hoje. E essa resistência, ela é maior, é mais difícil de ser quebrada colaborador ou em relação à chefia? Entendi. Hoje a gente tem um número muito maior de colaboradores do que de pessoas em cargos de liderança, né? Na empresa onde eu trabalho, a gente não tem muito essa hierarquia. Então, quando eu falo de cargos de liderança, entendam como se fossem figuras que representam determinado time, né? Então, hoje, essa resistência, ela vem maior por parte desses colaboradores. Claro, a gente tem isso, a gente tem algumas figuras ali que estão na liderança que às vezes são meio resistentes, que de repente, quando aparece um problema ali, que a pessoa se queixa de alguma coisa no anonimato, às vezes fica tentando ali buscar quem poderia ser essa pessoa que está com esse problema, ao invés de buscar de fato o que é que está ao alcance dele para que esse problema seja resolvido. Eu acho que essa desconfiança, assim, vem com maior parte dos colaboradores quando a gente fala em questão a jornada do acolhimento, né? E será que se eu estar ali e eu levar os problemas que eu tenho aqui com o meu líder, realmente elas não vão contar, isso não vai ser reportado, né? Porque aí já vem o medo do desligamento, o medo do que pode acontecer. Uma retaliação. Isso, uma retaliação, exatamente. Nath? Eu fiquei com dúvida, Brenda, te ouvindo nessa explicação final, de que uma vez que você recebe uma informação, né, que de um colaborador que está afetando uma saúde coletiva do ambiente de trabalho, e aí eu tenho essa questão do sigilo, né? Há um procedimento, uma forma que você consegue levar essa informação respeitando o sigilo? Como que funciona isso? Sim, Nath, funciona da seguinte forma. Hoje, as nossas duas ferramentas, que a gente aplica, são totalmente anônimas, tá? Então, a gente aplica elas separadamente para cada time. Vamos supor que cada time tem 50 pessoas. Tudo que eles colocarem ali é 100% anônimo. Nem se eu quiser, eu conseguiria identificar, porque a plataforma é anônima. E aí, o que acontece? Vou trazer um exemplo. A gente apareceu uma questão lá em determinado time sobre execução de atividades que não estão no escopo do dia a dia.
E aí, a gente tem pontos semanais com cada time, com cada liderança de cada time, para levar tudo isso que está aparecendo como queixa ali para nós. Então, a gente sempre leva, ó, fulano, o seu time está trazendo essa demanda aqui, tem pessoas que estão fazendo atividades que não estão no escopo, então, o que está acontecendo? Aí ele vai trazer o ponto de vista dele. De repente, alguma pessoa que foi desligada e por isso essa atividade foi repassada para um outro time. Tá, mas o que a gente pode fazer para tentar diminuir, né, essas atividades fora do escopo dos times, para que a gente deixe esse colaborador mais tranquilo, menos sobrecarregado? Aí, olha, Brenda, a gente pode ver se nós conseguimos disponibilizar outras pessoas para pegar essa demanda, ou até mesmo a gente pode tentar ter uma conversa mais madura com esse time, para a gente poder explicar o atual cenário econômico que a gente está, explicar que está difícil, né, contratações, ou seja lá o que for. Então, é isso que acontece. E aí a gente leva essa devolutiva também para o pessoal, né, a gente fala, olha, alinhamos com fulano e atualmente está dessa forma, né? Então, geralmente as queixas nem retornam a aparecer mais, porque a pessoa vê que aquilo ali, de fato, ela foi ouvida, mesmo que às vezes foge do nosso controle de ter essa solução ali de imediato, mas a pessoa já se tranquiliza, porque ela sabe que ela está sendo ouvida, né? A queixa dela foi levada para frente, foi discutida, foi debatida. Talvez naquele momento a gente consiga levar uma solução de imediato, mas quando a gente não consegue, também eles já ficam tranquilizados ali só de saber que isso já está sendo visto. Eu achei muito interessante na sua fala, que de fato é uma visão que nós que não estamos, né, não somos profissionais, não temos, de que a saúde mental, né, ela não está alocada só na área, né, que cuida do colaborador, né, que de fato a POT tem se desenvolvido e os seus dois objetos, que é organização e trabalho, né, eles têm se combinado em todo o processo, né, e isso é muito rico e parece ser muito desafiador também, né, como a Marta já questionou sobre os desafios. E aí, perante essas experiências aí que vocês já viveram, né, queria que vocês duas compartilhassem conosco uma história que marcou a vida de vocês enquanto profissional, né? Seja num contato pessoal, individual, né? Ou seja, numa demanda coletiva, no caso da Brenda, né, que trabalha aí com os times, né? Que vocês poderiam aí compartilhar para nos enriquecer. Vai lá, Mari. Nossa, pensar em uma história é muito complicado, porque como a gente trabalha com muita gente, né, assim, principalmente em contato com muitas pessoas, é muito difícil escolher uma, né, eu não consigo me lembrar de uma específica agora, deixa eu pensar aqui. Se você já tiver alguma, Brenda, em específico. Inusitada. Ou a primeira situação inusitada que vocês se depararam. Sim, eu posso compartilhar enquanto a Mari vai pensando aí, mas eu acho que as situações especiais, elas acontecem diariamente, acho que é por isso que fica tão difícil a gente nomear, né, Mari, da gente escolher só uma, porque às vezes são situações que acontecem de forma inesperada, falando sobre situações positivas, claro, né, que acontecem em situações inesperadas e que a gente fica, assim, tão feliz, tão agraciado, né, com tanta certeza que aquele ali é o nosso propósito, né, de estar fazendo isso, é o nosso propósito de vida. Então, eu sempre fico muito marcada, sempre quando, na jornada do acolhimento, de receber os feedbacks das pessoas que eu acompanhei durante tanto tempo, de poder ver a evolução de cada um, né, e também de ver como os colaboradores e a liderança no dia a dia vão quebrando esses paradigmas, né, às vezes de uma certa resistência, né, como eu havia dito anteriormente, e vão entendendo cada vez mais a importância disso ser debatido dentro da empresa, né? Então, assim, são várias situações que acontecem no dia a dia, né, que marcam a gente. Mais uma que me marcou, assim, que foi a primeira vez que eu fiz, e que, nossa, foi uma experiência muito enriquecedora, foi de um workshop que eu ministrei aqui dentro mesmo da própria organização, para um time específico ali em torno de umas 40, 50 pessoas,
que eu pude estar compartilhando um pouco ali sobre a temática de emoções e sentimentos, né, e inteligência emocional também. E eu tive uma troca muito recíproca, muito verdadeira com o pessoal, né? Então, o que era ali para ser um workshop, que de início eu pensei que o pessoal ia ficar mais receoso, quando eu vi, estava todo mundo trazendo relatos de vida, estava trazendo como eles experienciam essas emoções ali no dia a dia, sabe? Então, o pessoal conseguiu se abrir, conseguiu se mostrar vulnerável naquele momento. E aí eu pensei, caraca, eu acho que o meu propósito foi cumprido, né? De não ficar aqui só falando, mas sim deixar eles à vontade para conseguirem se expressar também, né? Para eles entenderem que eu tô ali para escutá-los, né? Então, acho que esses momentos assim, onde eu percebo que cada pessoinha do seu jeitinho vai conseguindo participar mais, vai conseguindo se mostrar mais, vai conseguindo trazer suas queixas cada vez mais, é que isso enche meu coração, porque aí eu tenho a certeza que o nosso trabalho está cumprindo o propósito dele de fato, que é atender essas pessoas. E aí se torna gratificante, né? É impagável. Sim. Legal. Você falando, Brenda, me fez lembrar também uma situação aqui, do que você falou mais cedo, né, que a nossa área ela é muito complementar, né, assim, não parece, o pessoal não acredita que é, mas realmente a nossa área é muito complementar. E aí eu estava pensando esses dias para trás, conversando com algum dos gestores, né, e a gente fez uma entrevista, relembrando, na verdade, a gente estava essa entrevista, há aproximadamente uns 2 anos atrás, que eu fui numa cidadezinha, a gente estava fazendo uma entrevista para trabalho bem braçal, sabe? Trabalho de campo mesmo, o pessoal ia ficar na área florestal, né? E aí a pessoa ficaria com trabalho de capina, né? De trabalho bem puxado. E daí uma senhora sentou lá, de aproximadamente 50 anos, e ela falou: olha, eu quero voltar a trabalhar, né? E eu acho que eu tenho esse perfil para essa vaga. E aí ela sentou e estava eu e o gestor conversando, a gente trocando ideia com ela, né? Puxamos o assunto e aí a gente acabou tocando, né, numa área um pouco sensível dela, que ela falou que ela entrou numa depressão na antiga empresa dela. E aí eu já vi que o semblante dela mudou, né? A linguagem corporal mudou, e aí eu já dei um toque no gestor de dizer assim, olha, vamos tomar um cuidado aqui, porque isso aqui é uma coisa sensível, né? E aí ela contou para nós que naquele dia que ela estava fazendo a entrevista com a gente, estava fazendo 2 anos que o esposo dela tinha falecido, e que os filhos dela estavam fazendo 1 ano. Então ela perdeu os filhos em um acidente de carro e o marido na mesma data, com diferença de 1 ano, né? E aí a gente relembrando, passou uns dias, o gestor falou assim, nossa, a gente podia chamar ela, né, porque na época ela não aceitou a oportunidade, ela falou, não, eu não quero, né, uns dias depois que a gente ligou para ela, ofertando a vaga, né, que ela tinha sido aprovada, e o líder já tinha sido informado, né, que ela tinha entrado numa depressão, que era para ficar de olho nela, né, não deixar ela ficar triste e tudo mais, e para a gente acompanhar. O gestor, o coordenador veio para mim e falou assim, Mário, você sabe como é que tá o paradeiro da fulana? Falei, não faço ideia. Aí ele falou assim, eu liguei para ela e eu conversei com ela e você não vai acreditar. Falei, claro, pode me contar, né? Aí ele falou assim, olha, ela falou assim que ela se sentiu tão acolhida por você e por mim naquele dia, que ela se inspirou e agora ela está fazendo faculdade de psicologia. É claro, se cuidou e tudo mais, mas ela começou a fazer faculdade e ela quer atuar na área organizacional. E ela quer ser tão humana quanto nós somos com ela. E aí aquilo, gente, eu pulei uns 2 dias de alegria, assim, de falar, gente, que gracinha, né? Assim, a gente acabou inspirando a pessoa que a gente nem imaginava, né? Porque as pessoas ficam com muita resistência, né? De às vezes ir para uma entrevista, às vezes de fazer a vida andar depois dos 50, né, e tudo mais, e assim, não existe esse limite, né, mas as pessoas têm com elas. E aí eu falei: "Gente, eu não acredito", e fiquei super felizona.
E aí, esse próprio coordenador que estava comigo, esse gestor, ele falou assim, nossa, ela entrando para cá com a gente na empresa, e ele já começou a projetar ela lá dentro da empresa, me ajudando e fazendo um monte de coisa. E aí, recentemente, teve uma vaga na empresa, né, para um auxiliar de RH, e a gente ofereceu para ela ficou com a gente 6 meses de empresa, e ela não quis continuar mais por conta da rotina dela, que estava difícil ela ir e vir da empresa, né, nós tentamos ajustar, mas ela mesma não quis continuar, mas assim, lembrei disso agora, fiquei até com o coração, a gente fica com o coração até quentinho, né, porque querendo ou não, a gente acaba inspirando as pessoas no dia a dia da gente, né. Com certeza, e é o que eu sempre falo, sabe, Mari? Às vezes a gente não sabe o poder que a gente tem só de ouvir a pessoa. Às vezes acontecem algumas coisas que a pessoa, por exemplo, quando eu fiz estágio na faculdade, né? Eu estava ali, mas era para ouvir aquele estágio ali clínico, né? A gente muito iniciante ainda na área, então o que eu mais fazia era escutar o que aquela pessoa falava, né? E aí eu lembro que um dia a paciente que eu acompanhava virou para mim e me agradeceu imensamente ali no nosso último encontro. E aí eu fui para a supervisão e falei, nossa, mas ela me agradeceu muito e tal. Aí eu só ouvi ela, né? Eu falei para minha preceptora, eu falei, ela me agradeceu tanto, sendo que eu só ouvi ela. Aí ela me olhou e falou assim, tá, Brenda, mas você já parou para pensar o poder que a gente tem de só ouvir as pessoas? E eu nunca esqueci isso, né? E a Mari trazendo esse relato foi justamente o que me remeteu, assim, né? Às vezes dela ter ouvido essa pessoa que às vezes já não estava sendo ouvida há tanto tempo e deu uma esperança de vida para ela, motivou ela a buscar uma mudança de fato, né? Fazer uma graduação, uma faculdade, enfim. Mas é muito gratificante. Olha, Me eu tenho emocionei. certeza que os nossos ouvintes aqui estarão inspirados e desejosos de ir conhecer essa atuação profissional da POT, né, que às vezes ela é vista como menos humana, né, mais de mercado, né, e aí vocês compartilham aí dessas experiências assim, tão aquece o coração, né, que nós da psicologia aqueceu o coração, a gente até suspira, né? Mas, meninas, já caminhando para o nosso fim, Marta, você tem mais alguma perguntinha antes de eu colocar o meu desafio final aqui para elas? Não, pode só dizer que eu fiquei emocionada, são histórias que me tocaram, e agradecê-las pela disponibilidade, pela colaboração com a gente, e Então, vamos. colaboração com quantos ouvintes eu penso que também se emocionarão com essas histórias e com os detalhes do dia a dia de vocês. Meninas, então vamos lá para a nossa pergunta final, que eu brinco que é a pergunta do momento de vender o peixe. E aí, né, nós da psicologia somos amorosas, né, não tão competitiva, mas agora é o momento da competição. Por quê? Porque nossos ouvintes aqui, muitos estudantes de psicologia, não sabem o que farão depois ainda. E aí eu queria que cada uma, onde está hoje, né, que é uma atuação bem específica, vendesse seu peixe, né? Por que que o estudante de psicologia ele vai ficar muito bem se ele for para essa área, né? Então, vou começar com a Mariana, para você vender o seu peixe aí na área de recrutamento e seleção, Mariana. Belezinha. Bom, em primeiro lugar, as pessoas, para quem gosta de trabalhar com gente, né, para quem gosta de ter contato o tempo todo, conhecer novas histórias, conhecer novas pessoas, esse é o caminho, né? Todos os dias, a todos os momentos, a cada meia hora, uma hora, a gente conhece uma história diferente. Temos a possibilidade de ser empáticos e entender as diferenças, entender as histórias diferentes e trazer isso para dentro da nossa organização. Afinal de contas, as histórias elas se encontram, né? As pessoas trazem histórias diferentes, cada um traz uma, tudo se complementa, né? Conhecimentos, habilidades, histórias de vida. É uma área que está ganhando espaço, então nós estamos sendo ouvidas, nós estamos sendo valorizadas, né? Os psicólogos organizacionais estão ganhando espaço.
e é financeiramente um retorno legal. Assim, para quem quer traçar, pode confirmar, pode confiar que é um retorno legal. Brenda, agora é sua vez. Ok, bom, gente, o meu recado para os ouvintes, em especial para os estudantes de psicologia, vão com calma, curtam cada momento e experiência dessa trajetória profissional de vocês. Mas para quem tem interesse em atuar na psicologia organizacional e do trabalho com foco em saúde e bem-estar, eu digo que ainda não são todas as empresas, né, que têm uma área específica para que trata somente disso. Eu, por exemplo, a minha área ela é totalmente desvinculada ali do RH, então a gente não faz parte desse escopo. Nós somos uma outra área com outras funções totalmente diferentes. Mas estejam sempre abertos para aprender. Busquem ativamente, né, empresas e locais que dão essa abertura para essa forma de atuação, igual a Mari falou, né? Para quem gosta de pessoas, para quem está apto a mudanças a todo momento, a atuar nesse ambiente que é tão diverso e tão dinâmico também, né? Mas, assim, gente, busquem conhecimento, busquem estudos, estejam sempre abertos a oportunidades, e vão de coração aberto, porque vocês se esbarrarão em várias pessoas, em várias histórias, em vários perfis diferentes, em pessoas mais resistentes, em pessoas mais abertas. Então, é isso. Acho que quem quer vir, vem, que não vai se arrepender. São momentos muito ricos. E estejam aptos também a fazer a diferença. Sejam agentes transformadores de onde vocês estiverem, independente de qual área vocês estejam. Eu fico encantada, porque eu tento forçar a barra aqui nesse ambiente da psicologia para gerar uma competição, sabe? Um negócio assim, sangue no olho. Mas é muito acolhimento, né? É da profissão acolher, né? Não há muito como colocar essas meninas para competirem, né? Elas, de forma amorosa, nos convidaram com essa delicadeza, né? Com essa experiência aí, com essa gentileza, né? Cada um no seu campo de atuação. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, né, por esse momento, por esse partilhar da vida de vocês, da profissão de vocês conosco, né? Encerramos aqui inspiradas, né, Marta? Tanto com a POT, como com, mais uma vez, com a psicologia, né? Porque POT é psicologia, que é essa marca intensa de humanidade, né? De vida, né? De abraçar, de acolher mesmo. E você, nosso ouvinte, que desfrutou mais uma vez aí do nosso programa, fique atento que em breve, né, nós teremos novas entrevistas. Até a próxima. Mais um capítulo das áreas da psicologia. Com certeza. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Gente, muito obrigada, tá? Foi um prazer imenso estar com vocês. Obrigado pelo convite. E é isso. Um abraço para todo mundo e boa semana. Ai, a gente que agradece. Pode falar, Mariana. Muito obrigada pelo convite. Espero que todos os ouvintes aí estejam inspirados e continuem nesse caminho da psico, que é um caminho de abraço mesmo.